Olá, paz do Senhor. Você crê na ressurreição? A Bíblia nos ensina a doutrina da ressurreição, né? E nós cremos na ressurreição corporal, conforme a Bíblia nos ensina. A ressurreição de Jesus, que conforme Paulo, no seu capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, ele detalha muito bem que Cristo é a primícia, né, da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou e se apresenta aos discípulos, né, os discípulos estavam com medo, né, trancados, e então o Senhor Jesus se apresenta a eles e eles ficam assustados porque eles estavam numa sala. De repente Jesus entra e eles se assustam achando que viam algum espírito. E Jesus disse: por que estáis perturbados e sobem tais pensamentos aos vossos corações? Ele diz: vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Então, primeiro ponto, a ressurreição do Senhor Jesus, ela é uma ressurreição corporal, né? Foi o corpo de Cristo que ressuscitou. E quando os discípulos, né, vão ao sepulcro, eles encontram o sepulcro vazio, indicando que a ressurreição de Cristo Jesus, ela foi corporal. Assim nós cremos, né, conforme a Bíblia nos ensina, e assim cremos que nós outros também, que temos a promessa da ressurreição, haveremos de ressuscitar. E então a ressurreição, a crença na ressurreição, ela é necessária para fazer sentido à nossa fé. Paulo diz que se alguém não crê que há a ressurreição dos mortos, né, esse não tem razão da sua fé. Então, é impossível eu crer que Jesus tenha ressuscitado dos mortos e não crer que os salvos hão de ressuscitar corporalmente. Paulo diz: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil, é nula a nossa pregação e é nula a vossa fé. Então, assim como Cristo, como devemos crer que o Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou dos mortos, assim devemos também crer que haveremos de ressuscitar no último dia, conforme diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele usa a metáfora da semente, embora ele use aqui não um termo científico, né, ele fala que a semente morre para dar origem a uma planta, né? Mas em termos de conhecimentos atuais, a ciência que estuda essa parte, ela diz que a semente não morre, mas há uma transformação, né? Embora Paulo use esses termos para trazer um entendimento, ele fala também muito claramente aqui da transformação. Ele diz: se você planta uma semente de trigo, não vai nascer várias sementes, vai nascer um pé de trigo, e do trigo vai produzir as sementes. Ele diz assim: assim também, quando alguém coloca um corpo material, né, na sepultura, há de haver, ou seja, haverá essa transformação, e na ressurreição vai ressurgir um corpo glorioso. Assim como uma semente plantada, ela não nasce várias sementes, mas ela nasce uma planta que vai produzir várias outras sementes. Então, Paulo usa essa metáfora para exemplificar a ressurreição, dizendo que quando alguém morre e é sepultado, é como se estivesse sendo plantado como uma semente, este corpo material. E Paulo, então, ele usa muitos outros argumentos para sustentar essa ideia, né? Nós estamos aqui analisando o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele usa vários outros argumentos para sustentar a sua ideia da ressurreição física corporal. Ele diz: olha, há diferença, né, entre a carne
entre os seres viventes. Uma é a carne de um cavalo, outra é a carne humana, outra é a carne de aves, outra é a carne de peixe, né? Usando aqui esse argumento de Paulo, né? Então há diferença na estrutura, né, da composição corpórea, mesmo entre os seres viventes que atualmente sobrevivem na Terra. Ele diz, há diferença no brilho, por exemplo, dos corpos celestes, né? É o brilho do Sol, outro é o brilho da Lua. Até entre estrelas há uma diferença de brilhos. Ele diz, então, há corpos materiais, corpos terrestres, e há corpos espirituais, corpos celestes. Então, semeia-se na morte o corpo material e na ressurreição há de ressurgir um corpo espiritual glorioso para a vida eterna. Então ele diz, o Adão, né, o primeiro homem, ele foi feito alma vivente, mas Jesus Cristo, né, a quem Paulo chama aqui de último Adão, ele é espírito vivificante. Então ele diz, o primeiro é da terra, o segundo é do céu. Então há primeiro uma existência terrena e um corpo material, Paulo está nos ensinando, e então por fim esse corpo que foi colocado numa sepultura há de ser ressuscitado, ser ressurreto, assim como Cristo foi, porque diz aqui, Cristo é as primícias. E então no final de tudo, né, no final dos séculos, haverá essa grande colheita dos que dormem. E aí Paulo ele usa também aqui para falar do arrebatamento da igreja. Ele diz, aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, não haverá necessidade de ressurreição, mas o seu corpo será transformado. Então a ressurreição, o objetivo principal é esta transformação, onde um material será transformado em algo espiritual, em algo imaterial. Ele diz aqui, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, o que é mortal será revestido de imortalidade. Então essa é uma transformação que acontecerá para os que morreram em Cristo no momento da ressurreição, e os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, neste grande momento, mas todos, antes de entrar no céu, antes de sermos levados ao céu, passaremos por essa transformação. Assim nós cremos que todo o nosso ser por completo, todo ser por completo dos salvos estará no céu de glória, corpo, alma e espírito. Obviamente não um corpo físico como temos hoje, mas um corpo transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a razão, a grande razão da nossa esperança, da nossa fé, através da ressurreição, alcançar o céu. E se não tivermos fé na ressurreição, se não crermos na ressurreição, a nossa crença, a nossa fé, a nossa religiosidade, ela é inútil, é nula, não serve para nada. Então Paulo ele usa esse argumento, esse ensinamento maravilhoso, principalmente aos coríntios, porque influenciados pela cultura grega, principalmente o pensamento platônico, eles não valorizavam a matéria, rejeitavam a matéria. Então eles ignoravam, como que um Deus poderoso vai ter interesse em ressuscitar corpo material que para nada presta, Isto na visão platônica. Então Paulo ele corrige isso, ele traz um ensinamento mostrando que muito pelo contrário, Deus se interessa pelo ser humano por completo, e no fim de todas as coisas, mesmo este corpo material será ressuscitado para ser transformado conforme a vontade do Senhor. Então permaneçamos firmes nesta esperança. Se você não crê assim, não tem ainda essa esperança, encontre em Cristo essa esperança, porque este é o verdadeiro ensino bíblico.
Não existe outra forma de ensino, né? O que a Bíblia nos ensina é a ressurreição. Muitos defendem a ideia da reencarnação, mas ela não tem nenhum respaldo bíblico, né? A Bíblia nos ensina a respeito da ressurreição para aqueles que esperam em Cristo Jesus.